Olá, minhas amigas, que bom te ver aqui, trazendo mais uma mensagem para fortalecer sua fé e te ajudar nesse dia. Eu quero hoje chamar sua atenção para uma história que está escrita no livro de Atos 9 e no versículo 36 em diante, a Bíblia nos conta a história de uma menina chamada Dorcas. Era uma menina que era uma discípula do Senhor, diz a Bíblia Sagrada. E era uma menina que fazia tudo, ela estava sempre fazendo boas obras, fazia tecidos, era uma menina que estava sempre fazendo algo pela obra do Senhor. Mas eu quero chamar sua atenção para algo que aconteceu com ela. Vamos ler, está escrito aqui no versículo 36 assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzindo se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias que, enfermando ela, morreu e, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Aqui a primeira mensagem, a primeira lição que eu gostaria de ensinar para você hoje está escrito aqui logo no começo. Naqueles dias, irmã Thaís, que dias? Os dias que ela estava fazendo boas obras. Então, nos dias que ela estava ali fervorosa, fazendo a mesma obra de Deus, algo aconteceu de ruim que fez com que ela ficasse enferma. Talvez hoje você esteja passando por uma situação exatamente como essa. Você talvez estava ali fazendo boas obras. Talvez o momento que você estivesse mais se dedicando na obra de Deus, aquele momento que você estava jejuando, orando, buscando pela sua família, algo chamou a sua atenção ou algo te tirou do foco e fez com que você ficasse doente na sua alma, algo que realmente trouxe algo ruim para você e por algum motivo acabou fazendo com que você morresse na fé, morresse espiritualmente, algo que deixou você realmente caída. Mas as pessoas daquela região fizeram algo interessante. Eles não simplesmente enterraram Dorcas, eles tinham uma esperança para ela. Eles lavaram ela e deixaram ela num quarto alto. Eles não enterraram, deixaram ela num quarto porque tinha uma esperança para ela. Depois você vai ver aqui que eles correram para chamar Pedro. Pedro era um homem que estava ressuscitando os mortos, que estava ali sendo usado pelo Espírito Santo para fazer a obra, né? E você pode ver essa história aqui no versículo de número 38, dizendo assim: E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Versículo 39 diz: E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Agora presta bastante atenção aqui no versículo 40, diz assim: Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. Aqui eu quero chamar a sua atenção para a primeira lição que você deve realmente pôr em prática. As irmãs chegaram e falaram: olha aqui, Pedro, olha tudo que ela Dorcas fazia, olha aqui todos os trabalhos, tudo que ela estava fazendo. E Pedro falou assim: peraí, pode sair todo mundo. Pedro naquele momento não queria mais saber do passado da Dorcas, ele queria saber do futuro, do que Deus ia fazer. E é exatamente isso, minha irmã, que você tem que fazer, olhar para frente, olhar para o que Deus tem para você. As irmãs ali querendo falar do passado, e Pedro foi ali para ressuscitar, Pedro foi para fazer a obra. Então ele se colocou de joelhos e o versículo termina dizendo assim: E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos. Ele simplesmente olhou para o problema, ele orou, buscou a Deus, mas ele olhou para o problema e disse: levanta-te. Minha amiga, está na hora de você enfrentar esse problema de frente, olhar para ele, buscar a Deus, mas olhar para o problema e dizer: saia. E dizer: eu repreendo, e dizer aquilo que você precisa fazer para que este mal saia da sua vida, assim como saiu da vida de Dorcas e ela voltou à vida. Deus quer te trazer para a vida novamente. Este foi o recado que eu queria passar para você e que Deus fale mais ao teu coração. Até logo.